Fala pessoal, meu nome é Daniel, eu tenho 41 anos, trabalho como desenvolvedor de software ativamente, profissionalmente há pelo menos 15 anos e nesse vídeo eu quero contar para vocês a minha experiência com relação à depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Eu sempre fui uma pessoa que não pensava muito sobre saúde mental, não estudava muito sobre saúde mental. E eu nunca achei que depressão e ansiedade fossem frescura. Mas como eu nunca tinha sentido na pele, é muito complexo você opinar sobre um assunto que você não viveu. Mas em 2023 foi o ano em que eu senti isso na pele. Eu passei por alguns problemas, alguns traumas que não vem ao caso eu falar sobre isso, porque eu não quero reviver tudo aquilo. Mas eu passei por alguns momentos bem difíceis que me fizeram entrar em crise de ansiedade e depressão profunda. E é muito louco porque o gatilho que me levou a ficar no estado em que eu fiquei, ele foi resolvido em pouco tempo, né? E eu tive apoio da minha família. E quando eu falo minha família, eu falo principalmente a minha esposa Natália. E na época minha filha Lorena e a minha filha Olivia, que estava prestes a nascer, né? Eu tive o apoio da minha família, né? Eu tive o apoio das minhas meninas. E a partir dali era só entregar nas mãos de Deus os problemas que eu estava enfrentando, trabalhar, que tudo ia passar. E tudo passou. Mas, depois que, teoricamente, os problemas. Assim, mesmo depois que os problemas já estavam ali, na teoria, engatilhados, ainda assim eu não conseguia sair daquele estado de depressão e ansiedade. E é muito louco porque acredito que o gatilho que faz você passar por isso varia de pessoa para pessoa. E o motivo de você ter o que eu tive pode ser diferente, né? Mas no meu caso foi ali um gatilho, foi um trauma, foi um grande problema que eu passei. Decisões erradas que eu tomei, obviamente. É... Mas uma vez que aquilo se instala no seu corpo, aquilo cria processos químicos e hormonais, e eu não vou saber explicar a fundo aqui, eu vou errar se eu explicar, obviamente. Mas uma vez em que aquilo se instala dentro de você, é terrível tirar, porque você não escolhe sentir o que está sentindo e mesmo assim sente. É muito louco porque eu acordava e eu até media os meus batimentos cardíacos quando eu acordava para ver se o que eu estava sentindo era aquilo mesmo. Mas era muito louco porque eu dormia com o meu relógio, esse smartwatch, né? E quando eu acordava, eu já olhava para ele, media o meu batimento e eu estava ali acordando já com batimento a 120 batimentos por minuto, né? Já ali acelerado, já ali com aquela angústia no peito. Enfim, como que aquilo poderia ter sido algo apenas psicológico, sendo que eu acabei de acordar, eu não tive nem como raciocinar ainda, eu já tô ali pilhado, ansioso, cheio de medo, cheio de angústia, morrendo de vontade de chorar. Enfim, uma vez em que esses problemas se instalam, independente do gatilho que causou, a orientação que eu te dou é não desistir. E quando eu digo não desistir, não jogar a toalha, é buscar ajuda. Então ali eu comecei a buscar todo tipo de remédio natural em que você tem acesso. Então comecei a tomar mais sol, comecei a comer alimentos mais saudáveis. Tem uma revista chamada Vida e Saúde,
E quando eu era criança, eu lembro de uma capa da revista. E a revista, na capa, dizia assim, isso lá em 1900 e bolinha, saca? Nessa capa dizia banana para depressão. E, cara, como eu comi banana quando eu tava em depressão. É... E aí ali, então, eu fui nesses remédios naturais, né? Tomei sol, melhorei minha alimentação, comecei a praticar exercícios físicos e também busquei ajuda profissional. Busquei ajuda de uma psiquiatra que me indicou alguns remédios para eu poder ter como passar por aquela crise com menos sintomas, né? O remédio ele não vai curar você de um problema, mas ele pode aliviar os sintomas para te ajudar a passar por aquele processo. Mas para me ajudar no processo de cura, de passar por isso e conseguir voltar a ser quem eu era, eu tive ajuda psicológica, né? Então eu fiz uma psicóloga por alguns meses. Essa psicóloga na minha época foi a doutora Kátia Viel. Se ela estiver vendo esse vídeo, acho que ela não vai estar, mas deixo aqui meu agradecimento a ela. Ali a gente fez muita terapia cognitivo-comportamental. E é um processo, é o dia a dia, né? Aquilo não vai passar, a dor que você está passando, se você estiver passando por isso no momento, não vai passar do nada. Não adianta você lutar contra essa angústia que você está sentindo, que ela não passa do nada. Então apenas procure estudar sobre o tema, estudar sobre o porquê que você está sentindo isso, o que é essa angústia que você está sentindo, que processo que o teu corpo sofre para você estar sentindo isso. E buscar ajuda profissional, tá? Procure uma psiquiatra, procure uma psicóloga, busque apoio da sua família. Enfim, o que eu fiz na época foi, assim, mesmo sem vontade, fazer o que precisava ser feito. Então, mesmo sem vontade de me alimentar, eu me alimentava e procurava me alimentar bem. Mesmo sem vontade de praticar um exercício físico, eu até preciso voltar a praticar, né? Mas na época, mesmo sem vontade de praticar exercício físico, eu praticava exercício físico. Eu procurava cuidar de mim, eu procurava passear, eu procurava entrar em contato com os meus parentes, fazer algumas viagens curtas ao que o dinheiro me permitia. Enfim, o que eu te recomendo é não pare a sua vida, porque isso pode fazer com que o teu problema de depressão, ansiedade, enfim, ele possa não talvez se agravar, mas ficar por mais tempo e te machucar mais, né? Então, tente seguir um dia de cada vez. Cuide da sua alimentação, pratique exercícios físicos, tome sol, busque apoio da sua família, busque apoio profissional, estude tudo que tiver ao seu alcance para sair desse estado. Você precisa buscar mesmo você não tendo vontade, porque eu não lembro quando que eu comecei a melhorar, mas de repente eu me enxerguei bem, de repente eu me enxerguei voltando a gostar das coisas que eu gostava antes, porque quando você está em depressão você enxerga o mundo tudo cinza, a vida está acontecendo e você não está vendo valor em nada, né? Um filme que eu gostava de assistir, uma série que eu gostava de assistir, um restaurante que eu gostava de visitar, um passeio ao ar livre que eu gostava de fazer, eu não estava vendo sentido nenhum em fazer nada, eu não queria fazer nada, nada tinha o sabor que tinha antes de eu estar naquela fase péssima, saca? Mas mesmo assim, eu me forcei a fazer isso. Mesmo assim, eu tentei sentar e assistir os filmes que eu gostava, tentei ir nos restaurantes que eu gostava de visitar, enfim, ir na casa dos meus familiares, como eu moro aqui no pé da serra, então passear pelas cidades que eu gosto de visitar, né, como Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, né, enfim, levar minha família, minhas filhas e minha esposa para passear também foi muito importante. O que eu te deixo de lição sobre isso é: não desanime de tentar melhorar. Faça tudo que tiver ao seu alcance. Tudo que eu falei aqui não assim, eu não estou inventando nenhuma regra. Eu não estou tentando ser seu psicólogo, não estou tentando te mostrar uma fórmula mágica. O que eu estou te dizendo existe solução. Ela não é rápida, mas é óbvio, ela depende de você. Então você precisa se cuidar, pensar em você,
não se cobrar tanto, entender que essa é uma fase de sobrevivência e buscar ajuda. Ajuda profissional, ajuda familiar, apoio. Saca? E não espere que você vá ser como você era antes. Pode ser que sim, mas no meu caso não, sabe? Eu nunca voltei a ser a pessoa que eu era antes, saca? Depois que eu passei por esse processo de depressão, crise de ansiedade crônica, eu nunca mais fui eu mesmo. Eu nunca mais tive os mesmos pensamentos tão positivos quanto antes. Volta e meia eu preciso monitorar as minhas motivações, volta e meia eu preciso falar, opa, eu tô com muitos pensamentos negativos, é melhor eu parar por aqui e focar no que precisa ser feito. Enfim, você vai perceber que depois que você passa por isso, você vai começar a precisar monitorar melhor os seus pensamentos, estudar mais sobre o assunto, mas você também vai dar mais valor ao que importa na tua vida. Teus relacionamentos, tua família, teu trabalho, você. Saca? Enfim, esse não é um vídeo sobre inteligência artificial, sobre programação, mas eu acho que muita gente passa por esse problema que eu passei, às vezes de maneira silenciosa e às vezes não de maneira silenciosa, mas não entende ou não consegue colocar na cabeça que o processo de melhoria ele parte de dentro para fora, mas ele não é só dentro, assim como não é só fora. Tá? Ele precisa partir de você, mas você precisa voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Vá passear, vá cuidar da sua saúde, descansa, se cobre menos, pense nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus familiares. Enfim, é isso. Por hoje é só. Um grande abraço e até mais.